O meu amor pela política nasceu na Faculdade de Direito. Nosso contemporâneo Eugênio Butti, jornalista que foi presidente do 11, me convida para participar da sua gestão e depois me indica como seu sucessor. E depois, a bem dizer, eu me recolho e fiz uma carreira acadêmica na Universidade de São Paulo, depois da Faculdade de Direito. Eu fiz mestrado em Economia e doutorado em Filosofia. E me tornei professor da Universidade de São Paulo na cadeira de Teoria Política. E não tinha ainda uma inclinação a voltar à vida pública, embora sempre tenha gostado de política. Mas daí surgiu a oportunidade pela mão do João Sayad, que foi convidado para ser secretário de Finanças da gestão da Marta. Sayad, que é uma pessoa suprapartidária. Sim, interessante. Né? Serviu a governos do PMDB, PSDB e PT, mas sempre com muita coerência, né? Apesar de ter servido a governos de matizes diferentes, ele sempre muito coerente. E ele que, de fato, me convida para ser o seu adjunto. Né? E ali eu reiniciei essa trajetória que você bem mostrou. Chefe de gabinete, depois fui para Brasília, me tornei ministro por quase 7 anos, fui ministro da Educação e depois, a convite do presidente Lula, me candidatei a prefeito. Uma pergunta que deve estar na cabeça do nosso telespectador. Como é que é feita a divisão entre as funções na área da educação entre município, Estado e União? O que cabe ao governo federal, ao estadual e ao municipal? Pode dar um panorama geral para o telespectador que está acompanhando? Então, ao governo federal cabe a macropolítica, definir as diretrizes para toda a educação nacional do ponto de vista formal. Perfeito. Ele mantém a rede de universidades federais, que é enorme hoje, mantém a rede de institutos federais, que é voltado para a educação profissional. Nós temos 38 institutos federais, 63 universidades federais. Ele complementa o valor per capita de investimento por aluno, por meio do Fundeb. Ele avalia toda a educação do país, por meio da Prova Brasil, do Enem e do ENAD, são provas de vários níveis. Então, toda a avaliação da educação brasileira, desde o ensino fundamental até a pós-graduação. Então, ele é um órgão regulador, através de normas. Avaliador e também gestor das universidades e cursos profissionalizantes, institutos profissionalizantes. Então, a União fica... E dá o apoio suplementar financeiro para os estados que têm um investimento abaixo da média nacional. Estados hipossuficientes. Hipossuficientes. Bom, o Estado fica, então, essa parte do ensino universitário federal e a parte dos institutos profissionalizantes federais, mais aquela atividade que você disse, reguladora, avaliadora, com a União. Os estados ficam com? Os estados têm todo o ensino médio, é estadual, praticamente, tirando as... Vamos lá, do primeiro ano até o terceiro... O ensino médio é o primeiro ao terceiro ano depois do fundamental, né? Perfeito. O antigo colegial. Perfeito. O antigo colegial é a atribuição do Estado. E o ginásio antigo? O antigo ginásio é compartilhado município e Estado. Divide Estado e município. E antes do ginásio, que era o primário, que é o Fundamental 1 e a educação infantil, é mais do município. Você é a favor da municipalização do ensino médio e fundamental, entregar aos municípios? Talvez não a municipalização, mas a abertura para que prefeitos que tivessem, por exemplo, um IDEB do fundamental alto, ou que já tivessem cumprido as suas obrigações em relação à pré-escola, que tem que ser universal agora. Bom, se eu cumprir minhas obrigações constitucionais e tenho qualidade no ensino fundamental, por que eu não posso, de repente, assumir uma escola de ensino médio? Eu não sei exatamente a resposta, porque eu passei 7 anos lá e isso me inquietava. Porque eu dizia, o infantil está bem, o fundamental está melhorando, o universitário está crescendo, está tudo em expansão e o médio continua sendo um gargalo. E eu continuo achando que o principal desafio do Ministério da Educação é sensibilizar os governos estaduais em relação ao ensino médio.